Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui a minha coleção dos álbuns da Copa que aconteceu aí. Comecei a colecionar em 2014, 2018, 2022 e aguardando ansiosamente o álbum e as figurinhas que eu comprei pela Amazon chegarem. Aconteceu um probleminha, por quê? Hoje é dia 1º de maio e nós temos o lançamento oficial da Panini agora em 2000, aliás, né, em 30 de abril. Hoje é dia 1º, então tem muitas bancas aí que já receberam os álbuns e as figurinhas. No entanto, para quem compra online, leva uns dias a mais. Deveria chegar antes, né? Tem muitos casos de pessoas que compraram aí que o álbum chegou antes, né? Hoje eu quero tratar aqui nesse vídeo, né, claro, sobre as figurinhas. Eu tenho aqui algumas figurinhas da Coca-Cola que eu já vou falar a respeito. Vou falar sobre esses álbuns aqui, né? E várias curiosidades sobre essa Copa de 2026. Tem muita coisa nova aí nessa Copa, né? E eu pedi para a inteligência artificial criar um gráfico. Aqui ao fundo vocês veem uma prévia aqui do gráfico, tá? Sobre essas curiosidades da Copa de 2026. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Copa de 2022 foi o álbum mais caro para o brasileiro em questão de custo-benefício, em poder de compra junto ao salário mínimo. E não sei se vocês sabem também, o álbum da Copa de 2014, cuja sede foi o Brasil, foi o álbum mais barato por figurinha em comparação com o salário mínimo. E eu vou mostrar aqui para vocês os dados que a inteligência artificial levantou. Eu vou deixar até, na verdade, na descrição para vocês baixarem essa tabela de preços para comprovar que essa Copa foi a mais cara de todas para o brasileiro, para colecionar o álbum, né? E essa a mais barata. 2026, aí você pergunta, 2026 foi caro ou foi barato? 2026, pelas contas, foi o segundo álbum mais caro para se colecionar. Daqui a pouco eu abro essa tabela para nós vermos junto o motivo de tudo isso daí. Para quem quer começar a colecionar, já teve a oportunidade de comprar as Coca-Colas de 600 ml, que já vem com a figurinha no encarte, né? A garrafinha de 600 ml, na verdade, né? A Copa passada, na Copa do Catar, também tinha figurinha da Coca-Cola e a figurinha vinha nas garrafas de 2,5 litros. Então, hoje uma garrafa de 2,5 litros, uma PET de 2,5 litros, a gente tem a mania de falar garrafa, né? Não é garrafa, né? Garrafa acho que é de vidro, né? Então é a PET de 2,5 litros. Essa Copa é de 600 ml, ficou mais em conta para a gente comprar, né? No entanto, né? Custo-benefício por Coca-Cola não compensaria, né? Mas para pegar a figurinha aí, tá? 600 ml é em torno de 6 a 7 reais aí, a garrafinha de 700 ml. As figurinhas que eu já fui contemplado aqui foi do Yamal, né? O Yamal é tido como a figurinha mais especial da Coca-Cola aí. Não sei se é a mais rara para sair, né? Porque eu acho que todas têm foram produzidas a mesma quantidade, mas essa daqui o Yamal tá se destacando aí. O Yamal é da Espanha. Então a Espanha vai dar trabalho nessa Copa aí, né? Aqui nós temos o Federico Valverde da Argentina, o do Uruguai, ó, do Uruguai. Da Argentina que nós temos deixa eu ver o nome certinho aqui, é o Laurato Martinez. E aqui nós temos outras figurinhas aqui, saiu duas repetidas na verdade, ó. E a minha filha que tirou essa figurinha aqui, né? Vale lembrar que ela estava aqui do meu lado. Eu falei, por que ela está aqui do lado? Parece que quer me passar uma mensagem. Então ela quis lembrar que ela que tirou, minha filha Alice tirou ontem essa figurinha aqui. A mais especial da Coca-Cola, né? A Coca-Cola eu acho que é em torno aí de umas 12 figurinhas. Então eu tenho 5, né? Considerando que tem uma repetida aqui. Então para quem quis colecionar algumas semanas antes do lançamento oficial da Panini, já podia ter essas figurinhas aqui. Claro, né? A McDonald's deve ter molhado a mão da Panini lá. Toma aqui um milhão de reais. Eu quero lançar as figurinhas antes de você, Panini. Aí a Panini permitiu que o McDonald's
tivesse os pacotinhos com 5 figurinhas antes da própria Panini lançar, né? Claro que teve muita gente aí, já tem muito vídeo rolando aí, antes mesmo do lançamento, né? Eu não sei se eu falei, o lançamento da Copa esse ano foi ontem, 30 de abril. Hoje é 1º de maio, então acredito que a maior parte das bancas aí no Brasil já estão com as figurinhas vendendo. Mas por quê, né? Você vê muita gente aí na internet vendendo as figurinhas, mostrando os álbuns, né? Como que eles conseguiram? Álbuns com os pacotes oficiais, né? Não do McDonald's, mas da própria Panini, que esse ano são 7 figurinhas por pacote, R$1 por figurinha, né? Enquanto o McDonald's, o pacotinho é 5 figurinhas, também R$1 por figurinha. E por que essas pessoas tinham esses álbuns aí? E essas figurinhas em pacotes de 7 figurinhas? Porque eles participaram, né? Teve no Morumbi, se eu não me engano, um pré-lançamento, onde muitas pessoas saíram de lá com os álbuns, com pacotes de figurinha, né? Para poder divulgar, né? E também teve muitas bancas aí, pelo que rola, vendendo os álbuns e os pacotinhos antes do lançamento oficial, né? Aí há uma quebra da parceria, né? Que a Panini ela quer que todas as bancas lancem ao mesmo tempo. Então teve bancas aí que lançou antes do dia certo. Então, meus caros, figurinhas da Coca-Cola aqui, se você quiser, é só ir no supermercado mais próximo e ver que no encarte tem o símbolo da Panini, que é esse símbolo aqui, e atrás, né, da tabela nutricional, bem atrás da tabela nutricional, se você passar o dedo assim, né, é bom passar para ver se já não tiraram a figurinha de lá, você vai ver um ressaltinho assim, então ali tem uma figurinha, tá? Bom, enfim, eu comprei um pacote que eu vou mostrar aqui para vocês na internet, pelo site da Amazon, só que tá atrasado, né? O envio tá atrasado. Era para eles enviarem isso ontem e hoje. No entanto, eu vou lá no site da Amazon e aparecia, né, a entrega dia 9 de maio e agora aparece lá entrega com prazo não, né, imprevisto. Então eu não sei o que aconteceu lá na Amazon que deve ter tido muito pedido e eles resolveram não declarar a data aproximada de entrega. Eu fico preocupado, né? Porque as bancas já estão vendendo e eu estou guardando lá na Amazon. Eu vou mostrar para vocês o pacote que eu comprei, bem legal, tá? Curiosidades, né, sobre essas Copas aqui. Como eu disse, o álbum da Copa do Brasil foi o mais barato de todos. Tanto é que a Panini deve ter maneirado aí nos custos da figurinha no Brasil, porque o Brasil era sede. Então, o preço para montar o álbum foi o mais barato de todos. Lembrando que eu falo isso de acordo com o salário mínimo daquele ano, tá? Eu vou mostrar a tabela para vocês aqui. Eu consegui montar o álbum de 2014 apenas em 2018. Quando começou a Copa da Rússia, eu falei, meu Deus, meu álbum tá parado e eu preciso terminar ele. Então eu consegui comprar as figurinhas na internet, né? 4 anos depois, para montar de 2014. Já em 2018 eu fiquei esperto. Eu pensei, agora eu preciso terminar o álbum. E eu terminei. Em 2018 eu terminei o álbum de 2018 da Rússia, né? E, no entanto, o Catar... Deixa eu ver se eu acho a tabela aqui. O Catar eu não terminei de colecionar. Eu montei essa tabela aqui. Se alguém tiver aí essas figurinhas, né? Dependendo da data que você vê esse vídeo aí. Eu não tenho essas figurinhas aqui que estão sem destaque em amarelo, né? Então são 110 figurinhas. Agora eu vou na internet comprar. Parece que tá um absurdo de preço essas figurinhas. Tá aí valendo mais de R$5 uma única figurinha. Para eu terminar essas 10 figurinhas aqui, eu vou como se eu estivesse montando o álbum de novo, né? Vamos ver se eu consigo. Na praça aqui da cidade, eu acho que toda cidade tem uma praça onde as pessoas se reúnem, né? Geralmente tem uma banca lá também, né? Eu lembro que na Copa passada, 2022, tinha pessoas vendendo figurinha de 2018. Em 2018 tinha gente vendendo figurinha de 2014. Eu espero que na praça aqui da cidade tenha pessoas vendendo essas figurinhas aqui por um preço acessível, né? Porque eu não tenho mais figurinha para trocar. Eu tinha até um pacotinho assim, meus caros. E foi diminuindo. Eu fui dando essas figurinhas porque eu fui desanimando, né? Fui dando porque eram as figurinhas repetidas, né? E hoje, se eu tivesse esse pacotinho, eu poderia trocar. Mas agora só me resta comprar, né? As que faltam aqui, tá?
Então, como eu disse, esse álbum aqui foi o mais caro da história do Brasil para montar, por figurinha, e esse daqui foi o mais barato, né? Questão de poucos anos, né? 2014 até 2022, em 8 anos nós tivemos o mais barato e o mais caro. A Panini, 2022, ela se defendeu falando que o valor das figurinhas aumentaram porque havia evasão de mercado, que é um fenômeno que acontece quando você tem o mesmo produto vendido em países diferentes e próximos, né, com preços bem diferentes. Muita gente estava comprando figurinhas de países vizinhos aqui por um preço mais barato. Então a, a Panini resolveu subir o preço para que tornasse. Subiu o preço até de países, né? No caso, o Brasil seria quem iria fornecer as figurinhas, comparado com o dólar, ofereceria para os países onde a figurinha seria mais cara. Então, eles subiram o preço aqui para não ter figurinhas daqui. Isso daqui indo para outro país, né? Então, isso é o que eu tinha ouvido falar em 2022. Agora, 2026, por quê, né? Você tem vários países aí com figurinhas com estilos diferentes. Você vai comprar as figurinhas no México, por exemplo, pelo que eu ando vendo os vídeos, é uma figurinha com os designers diferentes, um pacotinho diferente. Então, eu acho que a invasão de mercado já seria comprometida por ter estilos diferentes, não pelo preço, né? Agora, não sei por que 2022 o álbum ficou tão caro quanto 2022, levemente mais barato, né? Bom, enfim, esses daqui são os meus álbuns, de quando eu comecei a colecionar. 2014 eu não sabia que tinha capa dura, senão eu tinha comprado também. Eu era totalmente inocente quando eu comecei em 2014. E tem gente que coleciona álbum já, vixe, desde a década de 70, né? Aqui eu tenho um gráfico, mas eu vou alternar para vocês, né, a captura da tela aqui para vocês verem melhor, tá? Essa apresentação aqui dos preços das figurinhas é uma coisa interessante. O Gemini, que é a inteligência artificial, ele não conseguiu fazer os dados adequadamente aqui. Tem uns dados que não fazem muito sentido aqui, como, né, eu pedi para fazer um comparativo aqui da quantidade de figurinhas que você conseguia comprar em determinada Copa, mas ele misturou ano com quantidade, tudo. Mas o melhor mesmo, a melhor tabela foi essa daqui, ó, gerada pelo Gemini, né? Aliás, daqui pelo GPT, né? Então aqui para comprovar para vocês o poder de compra de cada álbum, de acordo com a Copa aqui, né? Nós temos a Copa de 1994. Olha só, você tem que saber pedir para a inteligência artificial, ela te faz algo que os analistas de dados, os designers levariam muito tempo para poder montar uma tabela dessa daqui. Se você souber perguntar para a inteligência artificial, ela consegue montar algo perfeito, como foi esse caso aqui, ó. Eu pedi para IA, para o GPT, criar várias colunas comparando o preço de cada pacote, a quantidade de figurinha por pacote, o preço por figurinha, total de figurinhas que tinha no álbum, né? O custo para montar o álbum inteiro, sem repetidas, né? Claro. Quanto custava o salário mínimo naquela época. O poder de compra. Talvez essa daqui seja a coluna mais interessante, meus caros. O poder de compra, ele diz quantas figurinhas você conseguia comprar com o salário mínimo naquela Copa, né? E a porcentagem do salário para montar o álbum, tá? Tá bem relacionada aqui com a penúltima coluna. E olha só a curiosidade, cara. Em 1994, claro que teve Copas antes, né? Eu pedi para começar essa tabela em 94, porque é um ano que marcou a minha adolescência. Na época eu tinha 13 anos e eu trabalhava numa sorveteria, numa praça, cara. Quando o Brasil foi tetracampeão aqui, tinha gente dando piruleta na grama lá. Foi algo engraçado pra caramba e foi um momento marcante para mim, né? E eu não entendia muito bem da Copa, né? Depois que eu fui entender que o Brasil tem o esporte do futebol como a paixão mesmo, número 1 no Brasil, né? E a partir disso, ó, você vê que o salário mínimo naquela época era R$ 70. Com R$ 70, você conseguia comprar 2.800 figurinhas, né? Isso representava 20% do salário mínimo da época.
E olha só que a situação foi diminuindo, ó, a situação foi piorando. Você conseguia comprar cada vez menos figurinha por salário mínimo. Então, em 2002, você conseguia comprar 2.000 figurinhas com salário mínimo. Aí a situação foi melhorando, meus caras. 2006, na Copa da Alemanha, você já conseguia comprar aí 50% mais figurinha, 3.000 figurinhas. 2010 já 3.400 figurinhas e 2014, como eu disse, um salário mínimo que na época era R$ 724 reais, você conseguia comprar 3.600 figurinhas. Foi o álbum mais barato para montar de toda a história da Copa, pelo menos a partir de 1994 aqui. E aí, cara, o negócio desandou. Você foi conseguindo comprar cada vez menos figurinha, ao ponto de 2022, o álbum do Qatar, onde a figurinha custava 80 centavos, você conseguia comprar apenas 1.515 figurinhas, representando 44% do salário da época. A Copa de 2026 só não é tão pior porque o valor por figurinha aumentou aí de 80 centavos para R$ 1, um aumento de 25%, né? Enquanto que o salário subiu 30%. Então, essa foi o único motivo que fez a figurinha ficar levemente mais barato que na Copa de 2026. Essa daqui são as curiosidades, meus caros, a respeito de preço por figurinha. Agora vamos dar uma olhada lá no site da Amazon, onde eu comprei aqui o tão almejado, né, pacote com 50 envelopes. Vem um box também, um box bem interessante, ó, para você guardar tudo que vem aqui dentro, né, e outras coisas que você vai comprando também, vai colocando aqui. E nessa edição da Copa, aliás, cada vez mais as Copas elas vão, né, criando mais detalhes, tá? Então, nessa Copa nós temos 3 versões de álbum no Brasil, né? Nós temos pelo menos 3, né? Eu acho que tem mais, né? Então nós temos esse álbum aqui, Copa o álbum prata, né? Temos também o álbum ouro também, só que é R$ 5 de diferença, né? Então, entre as cores, né? Não é muita diferença não. E o brochura também, o brochura ele carrega, né? Essa capa aqui, a ilustração do próprio envelope é a ilustração da capa brochura, que é a capa mole. Ficou muito bonito, eu diria mais bonito do que as próprias capas prata e ouro, né? Então é isso. O problema da Amazon aqui é que, além de não estar mais disponível para compra, esse box aqui pelo menos, não tem data prevista para entrega. Então eu fiquei meio decepcionado, né? Vamos aguardar mais uns dias para ver se chega aí. Deve ter muita entrega para fazer, ou então a Panini não entregou tudo que precisava para o fornecedor deles aqui. Então vamos voltar aqui uma página antes e vamos colocar aqui álbum da Copa de 2026 para vocês verem o que está disponível hoje para comprar aqui na Amazon, claro. Talvez seja mais interessante vocês comprarem direto na banca, né? Porque já lançou. Só que na banca eu vou falar de um probleminha meio chato, que acontece muito no Brasil, em vários países aí também, semelhante ao Brasil, que é a esperteza das pessoas, né? De pesarem os pacotinhos de figurinha, né? Eu não sei se você acompanha isso há um tempo, mas a Copa passada houve um problema de muita gente pesar os pacotinhos para saber se tinha uma figurinha extra. E funcionava, tá? Muita gente pesava, mostrava isso em vídeo. Muita gente ia comprar os pacotinhos na banca e o dono da banca, ali, na penumbra da noite, já pesava os pacotinhos para saber as pacotinhos que tinha extra e vender mais caro, né? Eu acho isso um problema de caráter muito sério, né? E essa Copa já tem gente fazendo isso daí, né? Você acha muito vídeo na internet de pessoas pesando os pacotinhos, né? Porém, eles alegam que estão pesando após a compra, só por curiosidade para ver se realmente funciona. Mas isso, né, é uma coisa que muita gente faz e depois vende as figurinhas. Eu acho que não é crime você avisar que as figurinhas foram pesadas, né? Aí você vende elas mais barato, porque já selecionou elas, né? Esse é um dos problemas que tem aí. Então, se você comprar nas bancas, você está mais sujeito à pesagem das figurinhas, a não ser que você compre um box lacrado, né? Uma caixa lacrada. Só que a desvantagem é demorar mais tempo se isso for na internet, né? Ele demora mais
para entregar. Aqui, se você quiser comprar esse box aqui, está prevista a entrega dia 6 de maio. Já a minha compra, né, ela já saiu da previsão, não sei o que aconteceu, eu espero que eles entreguem nos próximos dias. Bom, vamos voltar aqui a falar sobre algumas curiosidades dos álbuns, tá? Deixa eu voltar a colocar os álbuns aqui para falar para vocês que essa Copa desse ano, né, de 2026, é o ano em que você vai ter várias curiosidades, né? É o primeiro país, aliás, a primeira Copa que vai ter 3 países sede da Copa. No caso, os Estados Unidos, o Canadá e o México. Eles estão todos um do lado do outro, então não vai ser muito difícil os jogadores, os times, os torcedores e os turistas em geral, né, fazerem as viagens aí entre esses países. Vai ficar muito caro, né? Afinal, você tem que ter 3 passaportes para poder viajar nos 3 países sede, né? Outra questão polêmica que eles estão falando, né, é que esse ano entrou os times dos países que estão com os problemas de guerra lá, né? O Irã, o time do Irã, pelo que eu vi, tá tudo certo para eles virem nos Estados Unidos e nos outros países também aqui, ou no Canadá ou no México, para jogarem. E nós sabemos que o Irã está com um problema sério com a guerra lá com os Estados Unidos. E ao mesmo tempo nós temos a Jordânia, o Uzbequistão, o Iraque, são todos países que estão ali muito próximo da guerra, né? Que tem, além dos conflitos com os Estados Unidos, tem os seus próprios conflitos internos, né? Exceto o Iraque também está tendo um probleminha lá, mas é claro, né? O objetivo aqui é falar mais sobre a coleção ao invés de geopolítica, né? Bom, enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês a respeito de alguns detalhes da Copa, né? Principalmente em relação aos preços. E no próximo vídeo, se tudo der certo, assim que chegar o pacote aqui de figurinhas, eu vou abrir os pacotes para mostrar para vocês. Eu espero que saia algumas figurinhas extras, né? É esperado pelos vídeos que eu já assisti que é em torno de 1 a 2 figurinhas extras a cada 300, 400 figurinhas, tá? Então, eu espero que nas figurinhas que vão chegar para mim, pelo menos uma extra tenha no meio, né? Então é isso, meus caros. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.